Donald Trump foi responsável por aprovar uma operação de difamação da China em 2019, quando era o presidente dos Estados Unidos. 3 ex-autoridades disseram à agência de notícias Reuters que a CIA possuía uma equipe de agentes que usavam identidades falsas na internet para espalhar notícias falsas sobre o governo do Xi Jinping. E também promoviam aí o vazamento de informações para agências do mundo inteiro. Quem diria que o Homem-Laranja faria esse tipo de coisa, hein? Bom, a gente vai tentar entender aí o porquê dessa operação contra a China e o que isso causou agora no Plantão do Meteoro. A gente vai falar do Trump porque essa operação contra a China, ela tem escalado. A gente viu esses dias, né, aliás, a gente viu ontem esse tema em relação ao TikTok também. Eu vou chamar a minha amiga Daiane de Oliveira. Daiane, seja bem-vinda ao Meteoro. Olha, então não é de hoje, né? A gente já viu esse modus operandi aí do Trump naquela época e como ele está na corrida eleitoral agora novamente, é preocupante porque são 2 nações que acabam entrando em conflito por conta dessa operação desmedida do Trump. Exatamente. Donald Trump, ele não é conhecido como uma pessoa sutil, gentil e sensata, né? Pelo contrário. Ele é aquele que chuta o pau da barraca, não tanto quanto o nosso representante dele aqui no Brasil, mas ele tem a fama e visibilidade justamente por essas falas polêmicas e por ações que são controversas, para não dizer que são criminosas, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. E aí, o que o Donald Trump fez com os Estados Unidos, pegou seu poder bélico e seu poder de inteligência dos Estados Unidos e fez com a China. Ele criou, ele autorizou, na verdade, a criação de um grupo que existia apenas para, uma força-tarefa, por exemplo, que existia apenas para manipular informações, criar e manipular informações sobre a China. E essa equipe foi construída dentro da própria CIA para deslegitimar e tirar, falar que os membros do Partido Comunista que estavam no poder eram corruptos, e por aí vai, né? Então, são informações que trazem problemas para a estabilidade, para a imagem da China no mundo e para a estabilidade da economia no país, né? Porque um país que está sendo desacreditado, que tem seus líderes desacreditados, ele tende a perder a confiança dos investidores. A China não é um ataque, não é à toa, né? O ataque é porque a China é um dos países que tem um crescimento mais constante em todo o mundo. O PIB da China, por exemplo, em 2023, foi um dos que mais atingiu cerca de 5,2%. É uma porcentagem muito boa. A China vem com uma média de crescimento de 5% até 8% ao ano nos últimos 20 anos. Então, por isso que os Estados Unidos, vamos frear aí um pouquinho essa evolução, essa competição aí econômica que a gente está disputando o mercado com a China, com a Rússia, vamos fazer isso. A gente tem hoje a informação que foi divulgada pela agência Reuters sobre essa força-tarefa dos Estados Unidos com a China, mas a gente também sabe que os Estados Unidos investigou a Rússia porque tem outros dados, outras informações de perseguição, de informações que são ditas, de troca de farpas entre esses líderes, né? Que é um modo de operandi para diminuir o poder e diminuir a credibilidade nacional. A gente tem no Primeiro Vida justamente esse histórico de hostilidade, né, do Trump com a China, que é quando ele faz, né, ele lança umas inimizades, não sei se vocês lembram, mas ele chamava o vírus, né, o coronavírus de vírus chinês, né, inclusive ele foi acusado de racismo por causa disso. Agora, na campanha eleitoral, ele já voltou a dizer que, sendo presidente, ele vai aumentar a taxação dos produtos chineses em 60%, uma taxa muito alta. Então, ele tem essa animosidade com a China, mas não é à toa, é disputa realmente econômica. Donald Trump acusou hoje a China de tentar interferir nas eleições legislativas dos Estados Unidos.
Em reunião do Conselho de Segurança da ONU, ele disse que a China não quer que os republicanos vençam as eleições de novembro porque ele foi o único presidente que teve coragem de desafiar Pequim na questão comercial. Nos últimos meses, Trump aplicou sobretaxas a metade das exportações feitas pela China aos Estados Unidos. Na sede da ONU, ele também disse que estaria disposto a se encontrar com o presidente venezuelano se ele fosse a Nova York. Pouco depois, Nicolás Maduro publicou um vídeo nas redes sociais mostrando que estava a caminho. Na semana passada, ele disse que temia ser assassinado se viajasse aos Estados Unidos para a Assembleia Geral da ONU. Tá aí o caso Marielle. Esse caso aí do Trump, que não é de hoje que ele acaba fazendo essa aversão à China em seu curral eleitoral, né? Isso, mas não é talvez uma aversão assim à China, não. Às vezes o Donald Trump ele tem umas cartadas que ninguém entende. E justamente por isso nós temos o nosso segundo ouvido, que é um dos agentes que trabalhou na comunicação, na política, na segurança internacional do Donald Trump. Ele informa que o Trump pediu ajuda à China para se reeleger lá contra o Biden. Então tem essa especulação também. Vamos assistir. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu ajuda ao dirigente chinês Xi Jinping para ser reeleito em novembro, de acordo com trechos divulgados de um livro explosivo de John Bolton, ex-assessor de segurança nacional da Casa Branca. Bolton alega que a política externa do presidente estava orientada pelos esforços em obter um segundo mandato. O livro também detalha o menosprezo de principais assessores pela ignorância sobre eventos geopolíticos básicos do presidente. As devastadoras críticas levaram a Casa Branca a apresentar uma nova ação judicial para impedir a publicação do livro. De acordo com trechos publicados na imprensa, Bolton escreve que é difícil identificar, durante o tempo em que foi assessor, decisões de Trump que não foram motivadas por cálculos de reeleição. O livro, intitulado A Sala Onde Aconteceu, em tradução livre, vai ser lançado na próxima terça-feira, em meio à campanha eleitoral. Bolton ocupou o cargo estratégico de consultor. É tudo política, então, Daiane? Exatamente. Muitas pessoas acreditam que é eles contra nós e não. Sabe, vamos dizer que é farinha no mesmo saco, ou são articulações feitas para se manter no poder. Então, os líderes mundiais, muitas vezes, eles podem até ter um pensamento pessoal sobre determinada questão, mas, em sua maioria, o que a gente percebe é isso. Para se manter no poder, as alianças são feitas, os acordos são feitos, e isso é a política. O Trump, ele ganha visibilidade, ele ganha fama com essas falas que ele possui entre o eleitorado mais conservador, mas, como a gente viu aí, uma das pessoas ligadas a ele disse, não, olha, todas as ações que ele fez foi apenas para se reeleger, inclusive não conseguiu naquela época essa reeleição, e agora ele vem com um discurso também muito forte, que continua conservador, que ele em alguns momentos dá uma titubeada e desce um pouquinho o tom, mas ele sempre mantém essa linha de ser falas fortes, de ser contraditório, para ganhar visibilidade. É uma estratégia do Trump. Mas a gente tem o Terceiro Vida também, que o Terceiro Vida é o que ele faz também nessa mesma linha do que aconteceu agora com a notícia da China, também acontece com a Rússia. Existe uma animosidade constante e uma troca de acusações entre Estados Unidos e Rússia muito grande, de interferência, tentativa de interferência na política interna. Então, é complicadíssima essa relação. A Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, intensificou os esforços para convencer os russos a vazarem segredos do país. Um vídeo foi publicado no Telegram nesta terça-feira, direcionado às pessoas frustradas com a situação da Rússia sob o governo de Vladimir Putin. O material apresenta instruções para o uso do navegador Tor e a utilização da Deep Web, uma forma de acesso à internet que dificulta a rastreabilidade do usuário, além de ferramentas de criptografia. A agência afirma que espera ser procurada por funcionários do serviço de inteligência, da diplomacia, tecnologia e outros setores para obter todo tipo de informações.
Uma fonte da CIA disse à AFP que a agência está concentrada no Telegram por ser a principal plataforma russa para divulgar e receber notícias, sejam elas de política e até da guerra na Ucrânia. A fonte destacou que o governo americano não busca provocar uma revolta ou mudança de regime, mas que alguns russos podem considerar a medida como uma maneira de ajudar o país a seguir adiante. Gente, peraí, ajudar o país a seguir adiante. Eu adoro como os Estados Unidos ele se mete assim, na economia e política dos outros países e diz assim, eu só queria ajudar, gente. E é curioso, né, Dai, porque eu lembro muito bem na primeira eleição do Trump e que ele se aproximou muito do Putin na época. Até diziam, né, que eles tinham virado amiguinhos e tudo mais. Agora o negócio está diferente e parece que o Trump ele usa essas narrativas para inflar o próprio público, né? O próprio eleitorado. Isso está acontecendo com a China. A gente viu o vídeo em que, em algum momento, ele se aproximou da China para tentar um objetivo próprio e agora ele começa de novo essa escalada anti-China, que ele vê essa questão do TikTok e tudo mais, ele começa a escalada com objetivos eleitoreiros. Exato. Quando você lembra do Putin, é fantástica essa relação, porque recentemente, com a morte de Zelensky, por exemplo, a gente viu que o Trump ele falou sobre a Rússia, tentou ligar assim, a política russa à política interna dos Estados Unidos, mas ele não responsabilizou, ele não foi da turma que disse, olha, o Putin pode ter um dedinho nisso aí. Ele não responsabilizou o líder russo. Isso é bem interessante. Como ele, no primeiro vídeo também, ele falou, vamos trazer, né, vamos conversar com o presidente da Venezuela. O Trump, apesar do pessoal conservador achar que ele é o mago de todos das mudanças que poderiam acontecer, ele é aquele cara que fala o que quer para agradar, ele é tido como empresário, né? Então, vamos dizer que hoje ele está numa figura política muito forte, mas ele é o tipo marqueteiro. Ele tem um poder de marketing imenso. Então, eu realmente fico surpresa quando eu vejo o pessoal ainda dizendo, não, mas o Trump ele é maravilhoso, ele tem convicções, ele tem ideologias, e a gente percebe que nada disso, né? Tudo pela lógica do poder e do dinheiro, e essas ideologias caem por terra, e só os seguidores continuam aí brigando até hoje. Vamos acompanhar, então, essa guerra fria, entre aspas, aí dos Estados Unidos com a China, que a gente viu, né, em 2019 já tinha isso, agora vem essa questão do TikTok também, parece uma escalada maior. Dai, obrigado pela sua participação, a gente volta no próximo plantão, certo? Certíssimo. Maravilha, e eu te agradeço pela participação. O que você acha disso, hein? Você acha que o Trump ele vai escalar de novo essa guerra fria com a China olhando para as eleições? Comenta pra gente nesse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo do Meteoro aqui no Plantão. Olha aí na tela, créditos, e para você virar membro é só olhar para esse QR Code, apontar o seu celular e se tornar membro aqui do Meteoro. A gente já volta.